sejam todos bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 4.1 e essa aula é uma aula que, né, entendeu? Mentira, entendeu? Não, porque eu tenho que explicar. Essa aula é uma aula que tem vários conteúdos, mas eles vão ser trabalhados de uma forma minuciosa, mastigadinha, não é nada difícil, é simples, vão ter basicamente aí 4 conteúdos e essa aula vai trabalhar com o verbo to be. Não exatamente, vamos sair um pouquinho do verbo to be, mas vamos voltar, a gente vai retornar com ele nas próximas aulas, nós vamos ver coisas importantes. Eu coloquei aqui esse assunto Coloquei esse assunto na 4ª aula, porque é bom que vocês já deem uma olhada. Eu acredito que vocês já devem ter visto em algum momento escolar, para quem teve essa oportunidade. E para quem não viu, vai ver agora. E é simples e é básico. Vamos começar? Let's begin. Coloca aqui, para mim atrás. Muito bem, aula 4.1. E essa aula 4.1 vai falar sobre o quê? Olha o tanto de coisa. Mas não se desespere, que não é difícil, que não é nada complicado. A gente vai falar de possessive pronouns, ou seja, pronomes possessivos. Nós também vamos falar de possessive adjectives, que é a mesma coisa de certa forma. Lá tem uma diferençazinha assim de uso e até de grafia, né, ali, mas eles dois desembocam basicamente na mesma coisa. Temos também os definite and indefinite articles, que são os artigos definidos e indefinidos, onde a gente vai dar uma breve pinceladinha neles, nada de dificultoso. E para finalizar, a gente vai ter aqui vocabulários, né? Deixamos a gramática de lado e vamos trabalhar com vocabulários que são professions/occupations, ou seja, profissões, ocupações, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, são 2 palavras que são utilizadas para falar de profissões e ocupações, que é a mesma coisa. Tudo bem? Let's begin. Vamos começar? Olha só, pode ficar aqui comigo ainda, porque a gente vai falar sobre o quê? Começando aqui sobre os possessive pronouns e os adjective pronouns. É a mesma coisa praticamente, quer dizer, não vou dizer que é a mesma coisa, mas eles estão ali trabalhando com a mesma ideia. Então, os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos, né, que é a tradução dessa história toda, eles são frequentemente usados para indicar posse ou pertencer em inglês. Não são os únicos tipos de casos de posse que nós temos no inglês, tanto é que na nossa última aula da unidade 1 vamos ter uma aula de caso de posse, que eu comentei na aula passada, que é o caso genitivo, tá? Eu poderia ter colocado um do lado do outro, né, na sequência do outro, mas eu não fiz assim. Então, eles são, né, usados para indicar posse ou pertencer em inglês, e a gente vai explorar no contexto de profissões esses adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Vamos lá entender. Olha só, vamos começar com os possessive adjectives. Olha aí, eles são usados antes de um substantivo. Pensa bem, por que ele tem esse nome de adjective, que dá a ideia de adjetivo? O que são adjetivos, né? Pensa bem, os adjetivos em inglês, eles, tanto no português, qualquer outra língua, eles caracterizam um substantivo. Mas no inglês, o adjetivo ele vem antes do substantivo. No português, a gente não tem essa regra. A gente pode falar menina bonita, né? Bonita menina. É que menina bonita soa muito mais natural. Mas no inglês, você precisa fazer o contrário. O adjetivo sempre vem na frente do substantivo para caracterizar ele. E aí, quando o adjetivo é possessivo, que vai falar sobre posse, não é exatamente um adjetivo, de fato, você tem que colocar na cabeça que ele sempre veio antes do substantivo. E vocês já viram exemplos com eles? Bastante. Durante das nossas aulas até agora, vocês já viram um monte nos slides que eu passo. Agora vocês vão entender. Eu até já comentei, olha, vem aqui na frente um adjetivo possessivo, você já deve ter ouvido falar isso. Eu vou colocar aqui os exemplos para vocês. Olha aí, my. Esse my é um adjetivo possessivo. Ele vem antes do substantivo que eu estou falando, que pertence a mim. Porque o my, essa palavrinha azul, ela é correspondente à primeira pessoa do singular, eu, pronome pessoal do caso reto, eu, certo? Então, my job is interesting. My job is interesting. Meu trabalho é interessante.
Your office is next to mine. Your office is next to mine. Aqui, nesse caso, eu coloquei até um pronome possessivo, que é esse aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não esqueça essa palavra, que é correspondente a esta, aliás, correspondente a esta primeira aqui, o my. Esse my é adjetivo possessivo, esse mine já vai ser um pronome possessivo. Muito bem? Pera lá. Olha só, vamos começar com, né? Primeiro eu falo do adjetivo possessivo para a gente não embaralhar as coisas aqui. Então, your office next to mine, ou seja, is next to mine. Seu escritório é perto do meu. Aliás, o seu escritório, o teu escritório, tanto faz, dá na mesma. É perto do meu. The doctor loves her patients. The doctor loves her patients. Her. Eu até sei por esse her aqui, que esse doctor é, na verdade, ela. Doctor é o nome que se dá para médico, né? Médico ou médico, a médica. Só que eu sei que é a médica por causa desse her. Porque esse her é um adjetivo possessivo correspondente ao pronome pessoal she, ela. Estava aqui escrevendo no ar, não sei se vocês entenderam. Então, a médica adora os seus pacientes. Ou então, os pacientes dela, né? Seria até interessante. A gente tem esse costume de falar os seus pacientes. Mas aí, o meu ou o seu? Né? Como é que faz? Então, os pacientes dela. Tanto é que na hora de traduzir, se eu coloco isso aqui, ó, a médica adora os seus pacientes, você fica até, eu poderia ter colocado o dela aí, né? Poderia, então deixa eu até corrigir. Me coloca lá, diretor, lá na tela, pra gente dar uma corrigida nisso aí. Porque eu lembro quando eu estava estudando inglês, no início, eu lembro que eu tinha uma professora e eu lembro de uma correção que ela fez. Essa professora chamava Sheila e ela me fez uma correção que eu nunca mais esqueci. Mesmo que depois eu cometesse esses erros. Que toda vez que eu vi, eu não lembro do contexto, mas tinha a ver com isso, com esses adjetivos possessivos, com essa questão aqui dos seus. Poxa, esqueci de colocar canetinha. Agora sim. Afinal de contas, esses seus fica parecendo que são seus, né? Segunda pessoa de singular. Seu, teu, segunda pessoa de singular, que é correspondente ao você. Mas, na verdade, é o dela, né? Porque nós estamos falando, né, de her, dela. Tudo bem que quando eu falo assim no português, você pode até entender, né? Que os seus pacientes, no caso, pacientes dela, né? Você pode até entender, mas realmente pode dar essa confusão aí sim. Então, corrigido aí, vamos para a próxima? E nessa próxima a gente já tem a lista aqui dos possessive adjectives, os adjetivos possessivos. Olha essa lista. Essa lista, imagina que nessa lista você também tem os pronomes pessoais, porque cada um corresponde ao pronome pessoal. Eu vou colocar aqui os pronomes pessoais em caneta vermelhinha aqui, porque é correspondente a eles. Então, isso aqui é correspondente ao eu, isso aqui é correspondente a você, isso aqui é correspondente a ele, isso aqui é correspondente a ela. Esse aqui é correspondente ao it, né, para objetos, coisas, animais. Esse aqui, our é correspondente ao nós. E esse último é correspondente ao they, tá? Então, cada um é correspondente a um pronome pessoal. Então, eu, meu, minha, que é o my. You, né? Teu, tua, seu, sua, your. Então, he vai ser ele, dele. His. She vai ser ela, dela. Her. Bem? It vai ser aquele pronome pessoal que eu uso para objetos, coisas, animais, certo? E o adjetivo possessivo dele é apenas a presença do S. It's. A mesma coisa aqui do you, onde você só acrescentou o R, né? Deu só essa diferença. Então, it's. Só que detalhe, não é aquele it's que vocês já viram, não. Isso aqui é porque isso aqui é o verbo to be contraído, tá? Não tem nada a ver com esse aqui que vocês estão vendo. Quando esse S não tem esse apóstrofo separando ele,
é porque ele é um adjetivo possessivo, tá? Não confunda. E aí eu tenho aqui, já apaguei tudo, né? Esqueci que eu tinha escrito. Então, our é correspondente ao nós, né? Nós. Our vai ser nosso, nossa, tá? Estamos falando de posse, por isso que é dele, dela, meu, minha, nosso, nossa. E o they é correspondente ao their, que é o deles e delas. Tudo bem? E a gente tem aí a seguinte situação, a gente tem essa questão de usar esses adjetivos possessivos sempre, como dito ali no meu início aqui, sempre antes de um substantivo. Então, de novo aqui esses exemplos, ó. My job, o emprego é quem? É de quem? É meu. Your office, o escritório é de quem? É seu, sua, teu, tua. E patients, os pacientes são de quem? É her, dela. Her, dela, muito bem? Então, adjetivo possessivo, explicadinho, sempre usado antes de substantivo para falar de pertencimento, certo? Ou algo que pertence a algo ou alguém ou está associado. Muito bem? Então, vamos entrar agora na seara dos possessive pronouns. Possessive pronouns. Como é que eles vão ser? Bem, não vai ser diferente na questão da ideia de uso. Afinal de contas, olha só, usado sozinho, sem substantivo, essa é a diferença de fato maior. Não é a única, você tem também na escrita, mas eles são usados sozinhos, sem substantivos. Não sozinho na frase, ele vem na frase, mas você vai entender quando chegar na frase. Sem substantivo a seguir, e indicam propriedade ou associação. Indicam a mesma coisa que os adjetivos possessivos, tá? Vamos ver aqui uns... Quase que não sai. Vamos ver aqui uns examples. Tá bagunçando tudo aqui, minha dicção tá péssima. Vamos lá. This book is mine. This book is mine. Tá vendo mine que a gente viu ali, lá naquele slide que eu falei que a gente ia ver? Tá vendo? Vem aqui, ó. Essa palavrinha que eu falei. Pois é, apareceu aqui já, porque ele já vem aqui como o correspondente do my. Ele é correspondente do my, eu. No caso aqui, como pronome possessivo. Então, this book is mine. Este livro é meu. Meu. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender as diferenças. That office is yours. That office is yours. Aquele escritório é teu, é seu. Ou, né, no plural, seus, enfim, suas, não importa. These instruments are hers. These instruments are hers. Ou seja, estes instrumentos são dela. Aparentemente, a gente deve estar falando aí da médica lá do outro exemplo. Né? Então, hers, dela. Olha só, essa é a lista dos possessive pronouns. Vamos lá, vamos falar do primeiro. Mine vai ser correspondente de I, eu, então meu, minha. Perceba que a tradução dos possessive pronouns e dos eita, fui demais. Inclusive nem falei, né, o título da aula. The engineer forgot his tools. Botei aqui porque eu não tinha falado, ou seja, o engenheiro esqueceu as ferramentas dele. Já queria falar as suas ferramentas, que você ia falar minha, mas eu não dei ferramenta nenhuma. Da ferramenta dele, por causa desse his aqui. Muito bem? Que é um adjetivo possessivo aqui no caso, porque ele vem antes do substantivo. Muito bem? Então, voltando lá para os possessive pronouns, na verdade, eu tenho aqui o yours. Yours vai ser teu, tua, seu, sua. Perceba que é a mesma tradução do português. O que vai mudar vão ser as palavras. Então, mine e yours. A diferença deste para este é a presença do S, agora no adjetivo, no pronome possessivo. A presença do S. His vai ser dele. Hers vai ser dela. Perceba que o his não muda. Ele é igual no adjetivo possessivo e igual no pronome possessivo. Já o her dá uma mudadinha. Ela vai receber um S. Hers, pronome possessivo. Her, adjetivo possessivo, tá? E it's, aqui, né? Usado para objetos, coisas, animais. Menos comum para coisas ou animais, né? Porque você tem aqui o it's, agora ele vai ser menos comum. Então, it's
é a mesma coisa que esse it's aqui, tá na escrita e na função, mas não na hora de você empregar ele na frase, tudo bem? Não confunda. Temos aqui o ours, ours, que é a mesma coisa também lá do outro, só que tem o S, vou voltar lá para vocês verem, ó, aqui é our, lá vai ter o S, aqui é their e lá vai ter o S no final, theirs. Ah, esse S é plural? Não, tem nada a ver com plural. Esquece plural aqui. A gente está falando de um S, mas não tem a ver com plural. Então, percebam que eles têm a escrita parecida. A função é igual, né? Falar sobre pertencimento, associação de algo a alguém. Porém, na hora de você colocar na frase, vai ter aí uma diferença. Bora ver aqui nessa frase qual seria a maior diferença e me leva lá para a TVzinha para eu poder mostrar de uma forma mais exatamente. Temos aqui um exemplo que você tem os dois, o adjetivo possessivo e o pronome possessivo. Vamos ver. Já até introduzimos aqui o engenheiro, né, que é uma das profissões que vamos ver hoje. Perdão. Engineer. The engineer forgot his tools, but I have mine. É o mesmo title que estava lá, o título que eu voltei para ler. Voltei sem querer, na verdade. Então, temos aqui his tools. Então, aqui, adjetivo possessivo, onde ele vem antes da posse do substantivo do qual ele possui, né? Ou ele tem uma associação, aqui no caso ele possui, que são as ferramentas, e quem possui? O engenheiro. Ele esqueceu as ferramentas dele, né? E aqui nós temos o resto da frase. But I have mine. Mas eu tenho as minhas. Minhas. E esse mine é o PP, é o pronome possessivo. Ele trabalha, perceba, não tem nenhuma palavrinha aqui no final dele, certo? O que vem antes dele, inclusive, é um verbo, isso não precisa ser, né, uma regra, e ele vem sozinho, porque ele não vai ter essa ideia aí, por isso que é adjetivo possessivo. Expliquei a questão do adjetivo para vocês lá no início, né? Então, ele não vai ter nada acompanhando ele vem sozinho. Claro que você vai ter algo antes da frase, antes dele, mas não depois dele, assim, para dar continuidade usando ele como uma palavrinha que vai dar continuidade a algo. Não vai ser usado assim. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, usando os dois tipos. Aí, ó, dessa vez, eu coloquei aqui de uma forma que talvez vocês peguem mais, porque eu estou usando a mesma... Estou usando aqui a terceira pessoa do singular, que é a professora. A professora é a mesma coisa que she, ela. Então, the teacher é a mesma coisa que she, ela. E aí, eu estou usando, além disso, né, the teacher, she. The teacher uses her laptop to prepare lessons. Então, olha só, a professora, que é a mesma coisa que ela, she, poderia falar she uses, ou the teacher uses, her laptop. Temos aqui o caso de posse, her laptop, o laptop dela, to prepare, para preparar as lições. Ponto final. That laptop is hers, ou seja, o computador, né, o laptop, eu vou colocar computador, tá? Então, o computador é dela. Perceba que quando eu uso o adjetivo possessivo, a posse vem depois. Sempre depois. Não quem possui, e sim a posse ou associação. Mas quando eu uso um pronome possessivo, aqueles que todos terminam com S, exceto o mine, né, que ele é o único que não termina com S, esse aqui. Muito bem. O que acontece? A posse vem antes. Aqui no caso, o laptop veio antes, ó. Aquele laptop é dela. Ponto final. Aqui no outro exemplo, a gente está falando aqui, ó, mas eu tenho o meu. O que ela tem? O que essa pessoa tem? Olha aqui anteriormente na frase, o que foi dito? Que o engenheiro esqueceu as ferramentas dele. E aí ela continua, dá aqui um contraste, falando mais, né? But, mas eu tenho o meu. O que é o meu?
as ferramentas. Então, a posse está aqui, só que está lá mais afastado do pronome possessivo do que aqui nessa frase. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Our team is working on the project and their team is working on another. Olha só, temos aqui, ó, nosso time está trabalhando no projeto e o time deles está trabalhando em outro. Então, aqui a gente tem dois casos da mesma situação, dois adjetivos possessivos, tá? Ou seja, our team, nosso time, utilizando aqui o are, que é referente ao pronome pessoal we, nós, né? Então, faz referência a ele, mas aqui para caso de posse, ou seja, nosso, nós, nosso ou nossa. E aqui eu tenho o their, que faz referência ao pronome pessoal they, tá? Para caso de posse, aqui o their, que é o deles ou delas, tá? Nosso time está trabalhando no projeto e o time deles ou delas está trabalhando em outro. Na verdade, é isso. Não vou falar mais nada. É isso. É difícil? Não é. É fácil. Essa questão dos pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos. Beleza? Para quem não entendeu, vai ter revisão ainda, mas é isso, bem simples. Vamos agora para as occupations, as ocupações, também conhecidas como professions, profissões, tá? Temos aí accountant, começando com contador ou contadora. Accountant. E aí, temos aqui architect, arquiteto, arquiteto ou arquiteta. Baker é padeiro ou padeira, né? A gente tem mais homens na profissão, mas a gente também tem mulheres. E é a mesma coisa, não há distinção de gênero. Muito bem? Temos o banker, que é o quê? O banqueiro ou a banqueira. Eu não coloquei aqui todas as variações, tanto de gênero, tá? Alguns eu coloquei variações, outros eu não coloquei. Mas é isso. Não vai ter variação em inglês. Alguns, tá? Alguns vão ter variações, outros não. Então, os que eu não coloquei aqui é porque não tem. Barber, hairdresser, temos aqui barber, hairdresser, é o barbeiro, ou cabeleireiro ou cabeleireira. Muito bem? Bartender, é o bartender, o garçom de bar, né? Porque a gente também usa essa expressão, essa palavra, aliás, em inglês, aqui, né, no português como estrangeirismo. Muito bem. Biologist, que é o quê? O biólogo ou bióloga. Carpenter, que é o carpinteiro, carpinteira. Chef, quis fazer uma brincadeirinha. Chef, que é o nosso chefe de cozinha. É brincadeira, eu gosto de falar chef, mas é zoando. Chefe de cozinha, muito bem? É o cozinheiro. Chefe está numa posição ali maior. Então, por enquanto, nós temos aqui algumas das profissões que a gente comentou: accountant, architect, baker, banker, barber, hairdresser, bartender, biologist, carpenter, chef. E aqui a gente tem o artist. Nós temos aqui o artista, fácil de traduzir. Muito bem? Olha só, qual a diferença do uso entre esse a, né? Todo mundo sabe que é um e uma, I e o an, é assim que você fala os dois. A diferença está exatamente aqui, nesta informação, presta atenção. O a é usado antes de substantivos, no singular, assim como an, antes de substantivos no singular, mas o a é usado antes de substantivos no singular que se iniciem por consoantes. É como se você fosse fazer essa brincadeira aqui. Eu sempre faço essa brincadeira para lembrar. O a, ele vem antes de consoante. Então, ele casa ali a
B, A, C, A, D, A, F, A, G, A, e assim por diante, certo? Já o N é usado antes de substantivos no singular que se iniciam por vogais. Então, você brinca, já que o N termina com N, então vai ficar N, A, N, E, N, I, N, O, N, U. É fácil de lembrar isso. Agora, existe também essa situação. Aqui, ó, logo aqui, essa parte que eu não li. Então, ela se inicia por consoantes. O A, você vai usar o antes de consoante. Olha só, tá vendo aqui? Consoante. Vem o T antes do A. Muito bem. E por H, quando este for pronunciado, ou por vogais que tenham som de consoantes. Por que esse negócio do H quando ele for pronunciado? Porque o H, ele pode ter som e pode não ter som. Dois exemplos aqui. A palavra hour, hora, é com H, mas ele não tem som. Hour, o H é como se ele fosse inútil, tá? Já aqui o H, ele vai ter som. Horse, que é a palavra cavalo. Ele já vai ter um som. Hor, já que ele não vai ter hour. É como se você estivesse só lendo essa palavrinha aqui, que inclusive a gente acabou de ver ela, que é nossa, hour. Muito bem? E aí vai também essa questão das vogais que tem um som de consoante, ou seja, uma vogal que vai ter som de consoante. Temos aí university é com U, universidade, mas eu vou usar esse artigo aqui definido, apesar de começar com vogal, mas essa vogal vai ter som de consoante, beleza? Já que no N, essa questão do H, por exemplo, ó, não é usado com substantivos que se iniciam por vogais. Olha aqui, ó, N, engineer. Olha aqui a vogal bem aqui. Começou com a vogal. Ou por H, quando não for pronunciado, como eu acabei de falar, a palavra lá do horse. Horse não, perdão, hour, ou seja, an hour, ou seja, em uma hora. An hour. Que não vai ter som aí, muito bem? Olha esse exemplo. I'm a taxi driver. Eu sou taxista. He's an engineer. Ele é engenheiro. E tem um detalhe. Olha esse detalhe aqui. O detalhe está bem aqui, ó. Pá. Quando falamos a profissão de alguém, apenas uma pessoa, tá? Apenas de uma pessoa, porque esses artigos indefinidos, são usados o quê? No singular, apenas com substantivos no singular. Então, profissões também são substantivos. Quando a gente fala de profissão, a gente deve usar o artigo indefinido a ou an. Percebeu que nós devemos usar o artigo? Por isso aqui esse exemplo. I am a taxi driver. Eu sou taxista, eu sou um taxista. Pode traduzir das duas formas. He's an engineer. Ele é engenheiro ou um engenheiro, mas você precisa colocar esse artigo, eu até errei, o vermelho tinha que ser aqui, tá, gente? Esse is aqui tinha que estar em preto e esse aqui tinha que estar em vermelho, porque é o artigo indefinido que a gente está estudando. Muito bem? Tendo dito isso, esses são os artigos indefinidos. Existe uma diferença entre os dois na hora de usar, tem a ver com consoante com vogal. Então, se o A ele é uma vogal, a palavra que vem depois dele tem que ser uma consoante, e o N, que termina com consoante, a palavra que vem depois dele tem que ser uma vogal, ou então aquela questão dos sons que eu comentei, do H e assim por diante. Vamos falar dos definite article, que é o quê? Coisa simples, rapidinho. Os artigos definidos, né, que são aqueles que estão definidos, diferente dos indefinidos, que fica uma coisa vaga quando você fala, né? Ah, eu quero comprar um vestido. Pode ser qualquer vestido. Qualquer vestido que você achar. Agora, eu quero comprar o vestido, aí você usa the, porque the, ele é definido, e ele tem essas traduções aqui, o, a, os, as, né? E aí você tem agora aqui um grupo de pessoas, profissões, e aí sim, você vai ter que usar o the ao invés do a e do and. Então, the teachers, os professores, the singers, os cantores, ou as cantoras, tá? Ou as professoras também. Não tem distinção, você tem esse the que vai significar o, a, os, as na mesma palavra, tudo bem? E é isso.
que mais? Tem uma coisinha que eu precisava falar, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu comento isso lá na aula de revisão. Mas eu lembrava que tinha alguma coisa. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem a nossa aula de revisão. Se tiver alguma coisa faltando, eu falo lá. Vamos continuar aí na pegada das profissões. Para finalizar a nossa aula, agora sim a gente só vai ficar com a questão dos vocabulários de profissões. Temos aí chemistry. O que é o chemist? É o químico, né? O farmacêutico, a pessoa que trabalha com química, né? O chemist. Civil engineer. Civil engineer. É um engenheiro civil, você ainda usa a palavra engineer, mas agora você tem o civil engineer para você dar uma caracterizada no tipo de engenheiro de engenharia. Vai ser civil, né? Temos várias outras engenharias aí. Dentista em inglês vai ser dentist. Dentist, bem fácil, né? Bem parecido com português. Designer, mesma palavra que a gente utiliza no português. Aí a gente fez essa questão aí do estrangeirismo, né? De usar essa palavra, porque eu acho que a gente não tem, eu não sei, mas eu acredito, tá? Onde eu sei que a gente não tem uma palavra correspondente no português. Se tiver aí, eu não estou lembrada. Juro que eu só consigo conhecer o designer como designer, ponto final. Não estou lembrada agora de outra, acredito que não tem. Doctor vai ser médico ou médica, tudo bem? Electrician, electrician vai ser eletricista. Electrician vai ser eletricista. Farmer, farmer vai ser agricultor, agricultora, fazendeiro também, fazendeira. Florist, florist vai ser florista, florista. Journalist, journalist vai ser jornalista. Temos aqui uma imagem dos firefighters, que eu coloquei né, no plural com essa aqui, o firefighter, que é o quê? É o bombeiro, pela imagem você consegue ver muito bem, que é o que combate o fogo, muito bem, fighter é a pessoa que combate alguma coisa. E, para continuar, temos aqui judge, que é o juiz ou a juíza, judge. Temos aqui o lawyer, lawyer, que é o advogado ou advogada. Temos librarian, nós temos aí o bibliotecário ou a bibliotecária, librarian, librarian, que vem de library, que é a questão aí da biblioteca. Aí quando você coloca esse finalzinho aí fica a pessoa que trabalha lá. Mechanic, que é mecânico ou mecânica, mechanic. Musician, musician, que é músico ou, né, pessoa que trabalha com música, música, música se fala. Enfim, agora me deu um tilt na cabeça. Será que é? Acho que não, hein? Se é músico só. Enfim, não importa. Painter, painter, que é o pintor, a pintora, o painter, pessoa que pinta. Engraçado que aqui vai ficar aquela questão das palavras que terminam com, algumas que terminam com R, é a pessoa que faz algo. A palavra teacher também entra nessa brincadeira, teacher, porque se você tira esse ER, vira o verbo, né, ensinar. E a mesma coisa aqui, se você tira esse ER, né, vira pintar, paint. Pharmacist, farmacêutico, farmacêutica, eu já tinha falado, tem uma noção, eu tinha falado chemist. Ah, tá, já tinha falado farmacêutico. Pharmacist, você também pode chamar uma pessoa farmacêutica de farmacêutico, além do chemist que estava lá. Photographer, que é o fotógrafo, ou a fotógrafa, photographer, que é a mesma coisa dessa questão do R que eu tinha falado, desse sufixo no final das palavras que pode dar a ideia da pessoa que faz algo. Photograph, temos aí o quê? A foto, né? E o ER é a pessoa que fotografa. Pilot, pilot é o quê? O piloto ou a pilota? Não, é só piloto mesmo. Pilot é piloto. Plumber é o quê? O encanador. Encanadora ou plumber. Muito bem. Temos aqui nurse. Nurse, que é tanto enfermeiro ou enfermeira. Nurse. E para finalizar, nós temos aqui police officer, que é o policial. Police officer. Programmer, que é o quê? O programador ou programadora. Real estate agent, que é o corretor, corretora de imóveis.
que inclusive real estate é imobiliária, quando você coloca o agent, fica aí a pessoa que trabalha na imobiliária, que é o corretor de imóveis. Scientist, cientista. Secretary, secretário, secretária. Soldier, que é soldado ou soldada. Teacher, claro, né? Professor, professora. Translator, que é o tradutor ou tradutora. Veterinarian, que é uma palavra chata de falar, mas é veterinarian, que é o veterinário ou a veterinária. Waiter or waitress, porque waiter é o garçom e a waitress é a garçonete. Existem algumas profissões que vão ter essa diferença aí. Inclusive tem outra aí que agora na minha cabeça que eu lembrei, o actor, o ator, você fala actor, né, no masculino, actress no feminino, usando esse mesmo sufixo aqui do final de garçonete. Não são todas as profissões que vão ter essa mudança, tá? Algumas não vão ter distinção de gênero, a grande maioria, na verdade. Zoologist é o zoólogo, zoóloga. E, agora sim, para finalizar, a gente tem aqui, por último, o writer, o escritor ou escritora, com aquela questão do ER que eu havia comentado com vocês. Esse sufixo que no final pode dar a ideia da pessoa que faz algo. Não somente isso, esse ER não significa só isso no inglês, não, tá? Então, eu vi um R no final de uma palavra em inglês. Então, significa que é uma profissão. Não. Não é assim, tá bom? É só uma forma de vocês saberem que isso pode acontecer também. Muito bem, let's practice. Vamos praticar rapidinho. Olha só, nessa 1. Qual é o pronome adjetivo correto para completar a frase? É aquele primeiro que a gente viu lá na nossa aula, tá? É aquele pronome adjetivo onde você sabe que o pronome vem antes, certo? Do substantivo. Ok, aqui não é um problema, porque a gente sabe disso, aqui a gente tem aquele bem no início da frase, inclusive, então isso não é a discussão aqui. E temos aqui a posse, que é o livro, book, tá? E aí, o que eu tenho aqui nas minhas opções? Eu tenho theirs, eu tenho yours, eu tenho its, e eu tenho hers, e eu tenho our, beleza? Lembrando que a grande maioria que está aqui não é adjetivo possessivo. Eu coloquei aqui pronome adjetivo, não é adjetivo possessivo, seria melhor colocar aqui, adjetivo possessivo. Nenhum aqui desses que eu marquei, exceto it, perdão. Nenhum desses que eu marquei, agora sim, são adjetivos possessivos. Somente a letra C e a letra E que são adjetivos possessivos, tá? Porque lembra, os pronomes possessivos são aqueles que terminam praticamente todos em S, exceto a primeira pessoa, né, que é o mine, que é aquele M-I-N-E, que é correspondente ao eu. Ele não termina com S, ele é até diferente lá e dá uma mudadinha. O resto termina com S. Então, nenhum deles são a minha resposta. A letra C, ela é usada tanto no adjetivo possessivo, que é o its, e tanto no pronome possessivo, que termina com S. Mas ele se refere a objetos, coisas, animais. Mas a gente está falando de livro. Tá, mas veja bem, o livro é de alguém, certo? E o livro é de um animal? É de uma coisa? Né? Porque a gente está falando aqui de posse. E aí, se a gente estivesse falando de algo que pertencesse ao animal, ficaria mais claro na nossa frase. Então, sobra aqui pra gente o our, que é claramente um adjetivo possessivo, certo? E pode se encaixar perfeitamente aqui nessa frase. Portanto, our book is on the table. Ou seja, nosso livro está em cima da mesa. Our book is on the table. Nosso livro está em cima da mesa. Muito bem? Vamos para 2 agora. Na 2, você vai completar a frase agora sim com o pronome possessivo. Já não vai ser o adjetivo possessivo. Agora eu quero um pronome possessivo. Até porque aqui você vê que você tem aqui ele por último mesmo na frase, ponto final, bem clássico de um pronome possessivo. Vamos ver o que ele está falando aqui. These shoes are not yours.
Ou seja, outro pronome possessivo aqui, também sendo usado. Ou seja, estes sapatos não são seus. Não são seus. Eles são... Aí, o que você tem aqui? Você tem aqui, inclusive, você tem aqui duas opções de resposta, tá? Você tem aqui duas opções de resposta. Eu fui legal com vocês, mentira, não fui legal não, mas é porque aqui realmente só tem duas opções de resposta. Eu vou até dar chance de vocês olharem e me falarem qual seria as duas opções de resposta que tem aqui. Já vou retirando as que não é. Essa letra D já não é minha resposta. Primeiro, there não é um pronome possessivo, é um adjetivo possessivo. Já nem vai entrar aqui, porque a maioria dos pronomes possessivos, exceto o mine é um pronome possessivo, todos os outros terminam em S. Esse S não é plural, lembra? Ficou dito para vocês, esse S não é plural, tá? Então, todos terminam em S, portanto, não é o there, não é o our, não é o her. Fica exatamente entre mine e his. Ou seja, these shoes are not yours. Estes sapatos não são seus. Eles são meus. Ou eles são dele. Tá? Pode ser um dos dois, tá? Eu realmente deixei duas respostas corretas aqui sem querer, mas acabei deixando. Então, they are mine ou they are his. Porque o his ele pode ser tanto um adjetivo possessivo quanto um pronome possessivo. Ele assume a mesma forma nas duas situações, tá? Mas essa resposta também poderia ser a letra A, sem problema alguma. Nenhuma dessas outras aqui, porque todas essas outras aqui são adjetivos possessivos. Muito bem? Vamos finalizar lá para 3? Escolha o pronome adjetivo, o adjetivo possessivo, que melhor completa a frase. E já tá a resposta aí, né? Caramba, nem tinha visto que estava a resposta, mas já foi. Olha aí, I am going to visit Ana and Laura and tracinho office is next to the cafeteria, ou seja, temos aí a questão do quê? Temos aí a questão da posse, né? Que é o escritório. E quando o escritório, a posse vem depois, que você vai usar, obviamente, um adjetivo possessivo. My é um adjetivo possessivo? É. Your é um adjetivo possessivo? É. His é um adjetivo possessivo? É. It's é um adjetivo possessivo? É. There também é. E por que não vai ser nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, vai ser a letra E? Pelo simples fato do contexto da sua frase. O contexto diz o seguinte: eu vou visitar a Ana e a Laura. São o quê? Duas pessoas, certo? Ana e Laura. E o escritório de quem? Delas. Ou seja, their office. Their vai significar deles ou delas. Então, their office is next to the cafeteria, ou seja, é perto da cafeteria, o escritório delas. Não é o meu escritório, não é o escritório, o seu, o teu escritório, nem o escritório dele, nem o escritório de algum animal ou, enfim, objeto. Por isso que aqui o que mataria seria o contexto. Portanto, letra E é a resposta correta. E fiquei para vocês as referências. And, pessoal, guys, that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido. So, bye bye.